Boa noite, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Estamos de novo novamente, desculpem aqui a redundância, para mais um vídeo, uma sequência que nós estamos a fazer relativamente ao Sermão do Monte, um ensino grandioso do nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. Continuamos aqui na versão a King James atualizada, na versão Free Mind, uma tradução muito bonita, entre outras, e íamos dar sequência agora ao vídeo 9, ao vídeo 9 não, ao vídeo 10, ao 10º, sobre dar continuidade ao ensino do Senhor Jesus. E anteriormente fizemos, o anterior fizemos como viver no reino, como tinha aqui o subtítulo na palavra de Deus, que começava no capítulo 6 do livro de Mateus, onde podem acompanhar também, do versículo 1 ao versículo 4. E agora, no vídeo anterior, falámos e abordámos um pouco também para fazer uma reflexão sobre esse tema, como viver no reino, e agora vamos dar continuidade. Portanto, continuamos no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e vamos para os versículos 5, agora vamos começar no 5 até ao 14. E eu queria aqui sublinhar também como está nesta Bíblia, e muitas também, subtemas para ajudar na interpretação dos temas, subtemas para ajudar nos temas de facto que são o ponto fundamental dos ensinos bíblicos. E hoje vamos falar então da oração modelo. Eu vou fazer a leitura como faço sempre inicialmente, e depois fazemos aqui então uma breve reflexão, e também estimulo os telespectadores a comentarem se assim o entenderem. Também assinar o canal, podem eventualmente subscrever porque é gratuito, e podem eventualmente também, se eu fizer aqui alguma má reflexão, alguma má interpretação, também corrigir-me, porque o objetivo do canal é precisamente nós falarmos, incentivarmos, fortificarmos em Cristo Jesus, para que assim o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, possa ajudar-nos, recebendo-nos em Cristo Jesus, porque, como diz no livro de Romanos, temos que estar sujeitos ao Senhor Jesus, e assim o próprio Senhor Jesus se sujeitará ao Pai, para que Deus seja um para com todos. E eu então ia começar, se tiverem as vossas Bíblias, podem acompanhar a leitura. Mateus, o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6 e o versículo 5 até ao, não é 14, mas até ao versículo 15. Então, para não demorar mais tempo, vamos fazer a leitura. A oração modelo, subtema. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza afirmo-vos que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após teres fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E a teu Pai, que vê em secreto, irá recompensar-te plenamente. E, quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedirdes.
Por essa razão, diz o versículo 9, vós orareis deste modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diz o versículo 14: Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos irá perdoar. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aqui terminamos a leitura do subtema. Importantíssimo aqui a oração modelo. Porque é que aqui nesta Bíblia e noutras traduções nós vemos muitas vezes a oração modelo? Porque, como diz o Senhor Jesus ao longo dos versículos que nós lemos, é precisamente um modelo de oração. Não é que nós tenhamos que fazer esta leitura vezes sem conta, porque então estamos a repetir um texto e podemos correr o risco, e é muito provável que isso aconteça, de fazermos isto de forma mecânica e não do coração. O que o Senhor Jesus quis dizer é que nós temos que salientar ponto por ponto na oração. Temos que valorizar aqui o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Então dirigir ao Pai, ao Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Depois diz: santificado seja o teu nome. Portanto, temos que santificar. Santo, santo, santo seja o teu nome. E não podemos realmente, de facto, usar o nome Jeová, que é uma tradução comum da origem da língua latina, não podemos mesmo assim usar em vão. Temos que respeitar e santificar, como aqui diz. Depois, o terceiro ponto: venha o teu reino. Vamos procurar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus. Mas, diz mais, seja feita a tua vontade, não a nossa. Muitas das vezes pensamos que estamos a pedir a Deus o melhor para nós, mas de facto não é, certamente. Nós somos falíveis, somos pecadores e muitas vezes pedimos aquilo que é errado para nós, mas Deus sabe o que é certo. E daí que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Assim na terra como nos céus. Portanto, para nós humanos, qualquer criatura de Deus, também assim nos céus, os próprios anjos, as criaturas celestiais. Mas diz mais: dá-nos hoje o nosso pão diário e não nos esquecermos de quando estamos a comer, antes da refeição, dar graças a Deus em Cristo Jesus pelo pão que nós temos a cada dia. Até agradecer por quem faz a nossa refeição, seja a nossa esposa, se estivermos a comer no outro lado, seja no próprio restaurante, pedir que aquela pessoa que está a confeccionar a refeição possa realmente também ela ter um bom trabalho e respeitar aquilo que Deus nos deu, que é o alimento físico neste caso. Perdoa-nos as nossas dívidas, portanto os nossos pecados, aquilo que nós fazemos de errado diariamente. Pedimos perdão a Deus porque somos imperfeitos e reconhecemos o pecado e queremos reerguer-nos a cada dia, a cada momento. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, se queremos que o Senhor Jeová e o Senhor Jesus perdoem os nossos pecados e que possam usar de boa vontade, de amor verdadeiro, profundo, então porquê é que nós não podemos fazer o mesmo? Não. Então, se isto é como aquela máxima que é: vamos fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a nós. Portanto, se nós estamos a pedir a Deus e a Jesus que nos perdoem os nossos pecados, então vamos fazer isto também ao nosso próximo. Talvez assim possamos criar uma melhor relação com essa pessoa. Certamente que sim. O amor de Deus
e as suas obras em Cristo Jesus não falham. Depois diz mais: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Mas que esta parte é muito importante. Que não nos conduzas à tentação. Não é que Deus ou Cristo agarrem na nossa mão e vão nos conduzir ao mal. Não. É que nem permita que a pessoa seja tentada. Ele livra-nos até da própria tentação, afasta a tentação de nós. Até chegar ao pecado, ainda existe a tentação, o engodo, aquilo que nos leva a pecar. Pensamentos errados, ver com os nossos olhos coisas que queremos obter. Portanto, este engodo, nós também pedimos na oração para que nos afaste e assim evitarmos de cair na tentação. Como diz aqui, livra-nos do mal. E então afastar-nos realmente das coisas más, das más influências. E infelizmente podemos dizer, existem pessoas que são usadas pelo mal, pelos espíritos malignos, e a nossa guerra não é contra essas pessoas, mas é contra essas criaturas más. Afastar-nos, pedimos a Deus e a Cristo que nos afastem realmente do mal, de Satanás, o diabo e os seus demónios. E depois diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E lá está, porque o reino e o poder e a glória é para sempre. É o paraíso. Quando o Senhor Jesus disse àquele ladrão que estava ao seu lado e que pediu perdão, e que o Senhor Jesus disse: deveras te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E portanto é este reino com poder e glória para sempre que nós podemos viver e ter a maior das recompensas. E de tal forma é grande esta recompensa, é tão grande o paraíso, o reino de Deus e a sua justiça e o seu amor, a vida eterna, que nós não nos vamos lembrar, e diz a Bíblia também, a palavra de Deus, não nos vamos lembrar sequer das coisas anteriores. Elas já passaram. Nós nem nos vamos lembrar, porque podemos ter uma ideia daquilo que nós vamos viver no reino de Deus, mas, muito honestamente, não conseguimos chegar lá, porque ainda que a pessoa tenha, de facto, uma imaginação imensa, é um grãozinho de areia na grandiosidade daquilo que Deus e Cristo têm para nós. Depois diz, no versículo 14: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará, como dissemos há pouquinho, há uns segundos atrás. Portanto, da mesma forma que nós tratarmos o nosso próximo, então Deus, Cristo, vão realmente agir da mesma maneira. Por isso, é importante que a pessoa tenha em mente e no coração os frutos do Espírito: a bondade, a longanimidade, a brandura, a fé, o amor, o autodomínio, e colocar isso em nós e também no nosso próximo. É muito importante, até porque é o segundo mandamento, como disse o Senhor Jesus: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, não podemos de facto ser bons cristãos, ser discípulos de Jesus, se não tivermos amor entre nós. E ainda que possa haver pessoas no nosso caminho, na nossa vida, que não sejam cristãs, podemos ganhá-las para Cristo se de facto mostrarmos este amor verdadeiro e genuíno que existe em Cristo Jesus. E no final do versículo, exatamente esta sequência de versículos, o subtema diz: entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E então, não será mais justo assim? Então nós queremos receber um perdão, mas depois acabamos por condenar e julgar e não perdoar outra pessoa? Quantas vezes nós, na nossa vida cotidiana, dizemos: bem, eu perdoo, mas não esqueço. Eu até te perdoo, tu magoaste-me, ou fizeste-me isto, ou enganaste, mas eu perdoo e não esqueço. Mas não esqueço. Será que isso é perdoar? Vamos nos pôr agora
perante Deus, perante Jesus, e o Senhor Jeová e o Senhor Jesus dizerem-nos assim: está bem, eu perdoo os teus pecados, mas não vou esquecê-lo. Não vou esquecer os teus pecados. Seria isso um perdão verdadeiro? Não. Não, certamente. Porque Deus nem funciona assim. Deus limpa o nosso passado e daquele momento do arrependimento e do perdão passamos a ser uma pessoa sem aquele passado. Deus e Jesus apagam o nosso passado. Eu vou dar aqui um exemplo, que não está agora aqui na Bíblia, mas um exemplo muito curto para não demorarmos o nosso vídeo, até porque vamos aqui em quase 16 minutos, também está a ser rápido. Mas, por exemplo, vocês recordam-se da cidade de Jericó, que foi tomada pelo povo hebreu, e durante 7 dias deram 7 voltas as tropas, e depois no tocar da chofar, antigamente era chamado assim, as trombetas feitas com os chifres dos carneiros, as chofar, ao tocar, o Senhor Jeová Deus, o Senhor Jesus Cristo, portanto Deus Pai, o Filho de Deus, o Cordeiro do Deus Todo-Poderoso, derrubaram as muralhas de Jericó. Mas quem é que ajudou o povo hebreu? Recordam-se? Provavelmente sim. Não é surpresa nenhuma. Era uma prostituta, chamava-se Raab. Ela foi perdoada, viveu no meio do povo hebreu e ao fim e ao cabo viveu como uma hebreia, como fosse uma pessoa do povo. E era tratada como uma pessoa do povo. E foi salva. Tanto que a genealogia do Senhor Jesus Cristo também passa por essa mulher que foi obediente ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro, ao Senhor Jeová e ao Cordeiro do Deus Todo-Poderoso, o Rei, Mestre e Salvador, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Ela foi fiel. Mas será que Deus, será que Jesus olharam para o passado dela e perdoaram-na, mas não esqueceram? Não. Não, de certeza que não. Então, como cristãos que somos, devemos imitar o Senhor Jesus e perdoar genuinamente. Esquecer que aquilo aconteceu e dar uma oportunidade. Porque se estivéssemos no lugar da outra pessoa, também gostaríamos que essa pessoa perdoasse e também esquecesse e seguíssemos assim para uma nova etapa na nossa relação de amizade. E é assim que devemos fazer para o nosso próximo. Se é fácil, perguntam vocês, e pergunto eu, e pergunta toda a gente. É fácil? Não é. É uma luta diária. Por isso é que o Senhor Jesus disse para orarmos à base deste modelo que nos ensinou e pedirmos diariamente, várias vezes por dia em oração, forças para que a nossa imperfeição não tome conta da nossa mente e do nosso coração. Obrigado a todos os presentes, os telespectadores. Despeço-me com um forte abraço cristão, como faço sempre. Depois vamos dar seguimento ao Sermão do Monte. Posso eventualmente fazer um vídeo pelo meio para fazer alguma reflexão. O próximo tema será jejuar é adorar a Deus, um tema também muito interessante, e peço que os irmãos, irmãs, amigos presentes, telespectadores, possam de facto orar também, em especial para todos os irmãos ao redor do mundo que são perseguidos, que são torturados, que não têm liberdade para poder falar sobre Jesus de uma forma muito mais livre e merecida, mas que possam ter a força e a fé dentro deles. E também fazer um pedido especial para o que se está a passar entre dois países, que realmente, de facto, as pessoas
Em vez de começarem a acreditar nos políticos, nos homens, comecem a acreditar em Deus e em Jesus, porque a única salvação é Deus e Jesus. E sabemos que todas as profecias vão se cumprir. Claro que no livro do Apocalipse está tudo direitinho, claro e transparente como a água. Portanto, não vamos ter medo, vamos nos alegrar porque o reino está próximo, mas vamos sim fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é ajudar o nosso próximo. E realmente, em oração, entregarmos as nossas vidas e das vidas de todos aqueles que temem a Deus. Também orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que não acreditam, que eles possam enverdar pelo caminho da verdade, converter-se e fazer uma inversão no seu caminho, portanto, seguir o caminho de Jesus e deixar o caminho do mal. Obrigado a todos, fiquem com Deus em Cristo Jesus. Um obrigado e até breve.